E quantas das vezes quando as coisas saem do nosso controle, da palma das nossas mãos, é o questionamento que nós fazemos para Jesus: por que o Senhor não chegou antes? Porque o Senhor deixou chegar nesse nível de prova, de dor. Está todo mundo comentando da minha vida, todo mundo sabe do que eu sofri. Aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se creres em mim, verás a glória de Deus. O que Jesus está dizendo para Marta é: Marta, se eu cheguei, o sobrenatural acontece. Se eu cheguei, quem está morto passa a ter vida. Se eu cheguei, o desviado volta para a casa do Senhor. Se eu cheguei, a porta que estava fechada começa a se abrir. Se eu cheguei, a enfermidade tem que bater em retirada e a cura chegar. É Jesus dizendo para Marta: quando eu entro na história, o final é alterado. Quero pedir a você que abra sua Bíblia comigo, o Evangelho que João escreveu, capítulo de número 11, o verso é o de número 44. Diz assim a palavra do Senhor: e o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: tirai a faixa dele e deixa-o ir. Vou repetir: e o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: tirai as faixas dele e deixai-o ir. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido que fala da ressurreição de Lázaro. É de muita importância introduzir esse texto para saber o carinho que Jesus tinha com essa família. Essa família composta de 3 irmãos que moravam na aldeia de Betânia, aonde Jesus costumava ir na casa deles, frequentava a casa deles. Esses 3 irmãos são compostos de 2 mulheres e um homem. A primeira que eu quero falar aqui é Marta, que é um pouco agitada, ansiosa, com muitas coisas, com muitos afazeres. A segunda irmã chama-se Maria, que quando Jesus visitava a casa dela, ela deixava tudo o que estava fazendo para se assentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tinha para dizer. Certa feita, numa reunião também na aldeia em Betânia, ela quebrou um vaso de alabastro para ungir Jesus em símbolo de adoração. Maria, ela nos ensina que o lugar mais importante que eu e você precisamos estar é aos pés de Jesus. Maria tinha esse costume: sempre que Jesus estava no ambiente, ela se detinha em se declinar, em se jogar aos pés de Jesus. E o único homem desses 3 irmãos tem por nome Lázaro. Lázaro significa o Senhor é o meu auxílio. E mesmo um homem carregando este nome, com este significado, começa a passar por uma situação muito difícil na sua vida, que João vai descrever aqui no capítulo de número 11, onde nós lemos. E João começa o capítulo de número 11 dizendo: e Lázaro ficou enfermo. No original, a palavra enfermo aqui é traduzido como fraco. Então o que João está dizendo é que mesmo um homem que carrega um nome que Deus é o seu auxílio, por algum momento de sua vida também é acometido de uma fraqueza, seja ela física, ou seja ela espiritual, ou seja ela emocional. Eu e você não estamos isentos de passar por ela durante a nossa vida. A palavra que Jesus colocou nos meus lábios nessa noite é: ainda que você esteja enfrentando um momento de fraqueza, eu não saí da tua história. Nós estamos vivendo uma campanha, e a campanha tem o nome Deus na história. Se você tem mão para levantar, a hora é agora. O momento de fraqueza não vai te paralisar. O momento de fraqueza não é o final da tua história, porque Jesus te trouxe aqui para te lembrar que Ele está nela. E enquanto Jesus está na minha e na tua história, tem reviravolta, tem milagre, tem cura, tem libertação. Então é motivo do nome do Senhor ser adorado. Lázaro está enfermo, ou Lázaro está fraco, e quando ele está fraco, as suas irmãs começam a se levantar a favor dele, porque geralmente quem está enfermo, geralmente quem está com a saúde debilitada, geralmente quem tem a fraqueza acometida na vida, não tem força para buscar Jesus. Mas coisa boa é que Jesus não deixa ninguém desamparado. Sempre tem um irmão, sempre tem uma irmã com força, com saúde, para ir buscar Jesus e dizer
dizer para ele: tem alguém fraco lá em casa, tem alguém doente lá em casa, tem alguém precisando de cura lá em casa. E foi exatamente isso que Marta e Maria fizeram. Alguém precisa chamar Jesus, porque Lázaro está doente. Eu tenho uma notícia para você nessa noite: você é a Marta e você é a Maria na vida de alguém. Olhe para o lado, se tem alguém fraco do seu lado, Jesus vai te usar nessa noite para encontrar com ele e dizer: Jesus, vem na minha casa porque tem alguém doente. Só que eu já li essa palavra aqui 300 mil vezes, tá, irmãos? E Jesus sempre me surpreende, porque o que chamou a minha atenção foi: elas viram que o irmão delas estava fraco, estava doente, que precisava de Jesus no ambiente, mas elas não tinham condições físicas de chegar até o lugar onde Jesus estava geograficamente falando. Mas elas sabiam quem podia chegar. Elas foram até um mensageiro e elas disseram para o mensageiro: por favor, fale para Jesus que aquele a quem ele ama está doente. Por muitas das vezes nós não temos condições físicas, emocionais para chegar até Jesus, mas nós conhecemos um mensageiro. Vou repetir: Deus sempre vai levantar um mensageiro que vai aonde você não consegue ir, que tem a estrutura física para alcançar Jesus quando você não conseguir alcançar. E esse mensageiro geralmente está travestido das irmãs do círculo de oração, porque tem irmãs que tem a estrutura para orar que a gente não tem, que tem joelho para estar dobrado que a gente não tem, que tem palavra de oração nos lábios que a gente não tem. Mas Jesus sempre vai preparar alguém para te ajudar no momento de dificuldade, porque se você se esqueceu, eu vim aqui para te lembrar: Jesus permanece na tua história. Então, quando você não tiver capacidade de acessar ele, vai ter um mensageiro para ir. O mensageiro vai, e a palavra na boca do mensageiro é: aquele a quem tu amas está doente. Em outras palavras, aquele quem tu amas está fraco. Era o mensageiro dizendo: está fraco, mas o Senhor ama ele. Está desanimado, mas o Senhor ama ele. Está angustiado, Jesus, mas o Senhor lembra que o Senhor ama ele. Não quer mais congregar, mas o Senhor ama ele. Então eu vim aqui para te dizer: ele está doente, Jesus, e está precisando que o Senhor entre com a providência agora. Olha Jesus ensinando a igreja a orar. Lembra Jesus como é que ele ama quem você deixou em casa desanimado. Lembra Jesus como ele ama aquele que você não consegue pegar pela mão mais e trazer para a igreja, porque agora já cresceu e toma suas próprias decisões. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo: eu estou na sua história. Está fraco, mas eu amo. Está desanimado, mas eu amo. Está desviado, mas eu amo. Não quer mais congregar, mas eu amo. Não quer mais cultuar, mas eu amo. Não quer mais cantar na igreja, mas eu amo. Está fugindo dos instrumentos, mas eu amo. Não quer mais ministrar, mas eu amo. Não quer mais reger o departamento, mas eu amo. É Jesus dizendo: está fraco, doente, mas o meu amor não mudou. Jesus, aquele a quem tu amas, está doente. Aí a Bíblia diz que Jesus responde quando ele recebeu a notícia. E eu vim aqui para te dizer: Jesus recebeu a notícia que você precisa do socorro dele na sua casa, que você precisa do socorro dele na sua família. E além de receber a notícia, ele resolveu responder. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: essa fraqueza não é para a morte, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Em outras palavras, é Jesus dizendo: essa luta nunca foi para te matar, é para o nome do Senhor ser glorificado. Essa perseguição nunca foi para te matar, é para o nome do Senhor ser glorificado. Enquanto a terra está gritando: vai morrer, Jesus está dizendo: é só para a glória de Deus. Porque quando Jesus entra na história, ele começa a mudar o final dela.
E eu vou liberar isso aqui porque o Senhor está me dando ordem. Porque Ele entrou na minha e na tua história. O final será alterado. A dor não será para sempre. O luto não será para sempre. A angústia não será para sempre. A depressão não será para sempre. Jesus hoje veio no culto para alterar o fim da sua história. Não é para a morte, é para a glória de Deus. E Jesus ficou 2 dias no mesmo lugar, quando soube que Lázaro estava doente. E aí, dependendo da tradução que você usar, está escrito assim: Jesus ficou no mesmo lugar porque sabia o motivo da enfermidade de Lázaro. Jesus não precisava correr porque tinha um propósito. Quando Ele sabe o propósito, Ele não chega no tempo que eu quero. Como Ele sabe o propósito, Ele não vem na hora que eu decidi. Como Ele sabe o propósito, Ele não faz no dia que eu marquei. É Jesus dizendo: talvez no seu relógio eu possa parecer atrasado, mas eu estou no tempo certo. Porque mais me importa o propósito na sua vida ser cumprido do que a sua oração ser atendida na hora que você quer. É Jesus dizendo para alguém: eu não perdi o controle da tua história, então eu não estou atrasado, eu estou no tempo certo para você viver o propósito. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai te dar a estrutura no ambiente de espera, para que você também tenha estrutura para viver o propósito. Jesus não vai na hora, Ele fica mais 2 dias. E depois que Ele fica os 2 dias, Ele diz o seguinte para os discípulos: vamos voltar para a Judeia, perdão, porque o nosso amigo Lázaro adormeceu, e eu vou despertar ele do teu sono. Aí os mais carnais disseram: ele adormeceu ou ele morreu? Porque tem diferença. Até quando vai durar a inconsciência de Lázaro? Até quando ele vai ficar aparentemente sem vida? Vai ser temporário ou vai ser perpétuo? Aí os carnais estão dizendo: é perpétuo. E Jesus está dizendo: é temporário. Tem alguém que disse: morreu. Jesus disse: morreu nada, está só dormindo. Tem alguém que está dizendo: não volta nunca mais. Aí Jesus está dizendo: espera só mais um pouquinho que eu estou chegando. É alguém dizendo: não tem mais solução para essa história, é perpétuo. Aí Jesus está dizendo: calma, que é temporário. Agora já chegou a hora de eu me levantar e ir caminhando em direção do lugar da sua maior dor, do seu maior sofrimento, a aldeia de Betânia. Jesus vai. Quando Jesus vai, Ele não entra na cidade, Ele fica em pé na porta da cidade. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, ela sai correndo até Jesus, porque nessa altura eles já tinham sepultado Lázaro. E aí aparentemente Jesus abandonou. Eu fiquei pensando, talvez aqui não aconteça não, só em Barra Mansa, que os vizinhos ficam tomando conta da vida da gente. Sabe a hora que você saiu, a hora que você voltou, a roupa que você estava, o sapato que você estava, se teve entrega da Shopee na sua casa, se não teve entrega da Shopee na sua casa, eles sabem tudo. Eu fiquei pensando, os vizinhos olhando e dizendo: mas Jesus não amava? Por que morreu, está sepultado? Mas Jesus não visitava a casa deles? Por que agora quando eles precisaram, Jesus não apareceu? Mas eles não gritavam para todo mundo que Jesus era o Senhor? Então olha o estado que está a casa deles. Como assim? Eu imagino que era o comentário da aldeia. Então Marta, quando vê Jesus na porta, sai correndo, porque ela era assim, acelerada, impulsiva. Quando ela chega até Jesus, ela diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As palavras de Marta denunciam tanto fé de saber que se Jesus estivesse lá, Lázaro estava vivo, como um sentimento de abandono, porque o Senhor não veio antes, porque o Senhor não chegou antes. E quantas das vezes, quando as coisas saem do nosso controle, da palma das nossas mãos, é o questionamento que nós fazemos para Jesus: por que o Senhor não chegou antes? Porque o Senhor deixou chegar nesse nível de prova, de dor. Está todo mundo comentando da minha vida, todo mundo sabe do que eu sofri. Aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se creres em mim,
verás a glória de Deus. O que Jesus está dizendo para Marta é: Marta, se eu cheguei, o sobrenatural acontece. Se eu cheguei, quem está morto passa a ter vida. Se eu cheguei, o desviado volta para a casa do Senhor. Se eu cheguei, a porta que estava fechada começa a se abrir. Se eu cheguei, a enfermidade tem que bater em retirada e a cura chegar. É Jesus dizendo para Marta: quando eu entro na história, o final é alterado. Marta crê e sai correndo de volta para casa. E isso aqui mexeu comigo, porque Marta ouve, Jesus chegou, ela vai correndo para o portão da cidade. Mas Maria, a mesma Maria que quando Jesus visitava a casa dela, ficava aos pés de Jesus ouvindo, que quando Jesus estava na reunião, quebrava o vaso de alabastro. A mesma Maria, quando recebe a notícia que Jesus está no portão, fica sentada em casa. E aí a Marta sai correndo: Maria, o mestre te chama, Maria. Maria tinha duas opções: ou ela ficava sentada se lamentando, dizendo: também não vou, porque ele não veio na hora que eu precisei, na hora que eu queria. Ou ela tinha a segunda opção: se levantar e ir ao encontro do dono da vida. E foi exatamente o que Maria escolheu. Eu tenho uma notícia para as Marias: Jesus está no portão da cidade, gritando o seu nome. Qual será a sua reação depois de um período de frustração? Vai ficar sentada lamentando? Vai ficar sentado chorando? Ou vai se levantar e ir ao encontro do dono da vida? Daquele que pode resolver o problema que está dentro da tua casa. Daquele que pode fazer o impossível que você não pode realizar. Maria se levanta e vai correndo. Alguém que está olhando Maria está dizendo: vai para o sepulcro chorar. É porque não entendiam que Maria conhecia Jesus, não de ouvir falar sobre ele, mas de ouvir as palavras da boca dele. Maria conhecia Jesus, de despejar sobre ele a melhor adoração. Então eu não vou para o sepulcro dizer para a morte: você venceu. Maria está levantando para ir ao encontro do dono da vida. É de Maria denunciando para todo mundo ouvir: eu ainda creio em Jesus. Eu ainda acredito que Jesus pode fazer. Será que você tem essa coragem nessa noite? Que quando está todo mundo achando que não tem mais solução, você com a sua vida denunciar: eu ainda creio em Jesus. Eu ainda acredito que Jesus pode fazer. Maria sai correndo e Jesus ainda está no portão da cidade. Quando Maria chega, a Bíblia diz que ela se lança aos pés de Jesus e começa a chorar. Quando Maria chora, ela diz as mesmas palavras de Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que quando Maria fala essas palavras, Jesus chora. Por quê? Se as mesmas palavras foram ditas por Marta e Jesus não chorou, é porque a posição que elas estavam eram totalmente diferente. Tem gente que quer buscar milagre de pé, mas tem gente que entende que milagre precisa ser buscado de joelho. Eu tenho uma notícia para quem ora: enquanto você continua orando, o céu se move, Jesus se comove e se compadece da sua causa. Quando Maria chora, aí sim Jesus entra na aldeia. Eu tenho uma palavra para liberar para alguém: porque você não desistiu de orar, Jesus vai começar a acessar o cenário do teu impossível. Porque você não deixou de crer, Jesus vai pisar na geografia da tua dor. É Jesus dizendo: estou pisando na história de alguém, só porque você entendeu que é de joelhos que precisa falar comigo. Aí sim Jesus entra, porque alguém entendia a posição que precisava estar. Quando Jesus entra, ele faz uma pergunta: onde vocês colocaram ele? É uma pergunta difícil. É Jesus perguntar para a gente: onde é que vocês sepultaram? Onde é que vocês enterraram aquilo que vocês tanto amavam? Ou aquele que vocês tanto amavam? Onde é que está? Tem que ter muita coragem para responder o que eles responderam, porque eles disseram: vem e vê. Isso aqui denuncia coragem, porque ninguém quer voltar no ambiente da dor, ninguém quer voltar no ambiente do sofrimento. Mas quando entende que é Jesus que está te convidando a voltar,
Não é porque Ele quer desperdiçar suas lágrimas, mas é porque Ele tem um milagre extraordinário para gerar através da sua coragem. Se Jesus começar a te convidar a voltar a ambientes que você não queria pisar, vai em nome de Jesus, porque o que Ele quer fazer é milagres extraordinários, para que o nome dEle seja glorificado. Eu vou profetizar na vida de alguém que no lugar da vergonha, Deus já preparou dupla honra para te entregar. No lugar da dor, Deus já preparou milagres de alegria. Troca as vestes de luto por vestes de alegria, porque Jesus chegou em Betânia. Vem e vê. Quando Jesus vai, Ele se depara com uma caverna, com uma pedra e um defunto lá dentro. E aí Ele dá uma ordem. A ordem é: tirem a pedra. Jesus podia tirar a pedra, sim ou não? Mas Ele não tirou, por quê? Não foi Ele quem colocou. Deus não vai tirar as pedras que nós colocamos. Aí a ordem foi: vocês colocaram? Então vocês tiram. O que era a pedra? Era o empecilho de Lázaro sair para viver o maior milagre da história de Betânia. Tirem a pedra. Quando algum corajoso já vai com a mão na pedra para tirar, vem Marta. Gente, pelo amor de Deus, faz isso não. Porque já está cheirando mal, tem 4 dias que Lázaro morreu. Sabe o que é isso aqui? Vergonha do estado que Lázaro estava. É Jesus que está na porta da caverna ou na porta do sepulcro, e tem alguém que por vergonha está querendo impedir o milagre de ser concretizado. Eu vim aqui, eu vou dizer isso com coragem. Não tenha vergonha de mostrar para Jesus, ainda que seja em decomposição. Não tenha vergonha de mostrar para Jesus, ainda que esteja cheirando mal. Jesus não está perguntando como está cheirando, como está o odor, ou como está o estado. O que Jesus está ordenando é: tira a pedra. Quando tiraram a pedra, Jesus grita do lado de fora da caverna: Lázaro, venha para fora. Parece uma palavra simples, mas não é. Quando Jesus libera isso aqui: Lázaro, venha para fora, é Jesus dizendo: morte, solta ele. Coração, volte a bombear. Pulmão, volte a funcionar. Cérebro, volte a mandar comandos para o corpo. As veias agora vão ser abastecidas. Os músculos comecem a ter flexibilidade de novo. É Jesus dando ordem para o mundo físico, para o mundo espiritual, para que Lázaro viva o extraordinário. Tem Jesus gritando aqui nessa noite o nome de alguém para fora. Se eu fosse você, eu já estava de mão levantada dando glória, porque tem milagre de Jesus chegando na tua história. Lázaro, venha para fora. Quando Jesus grita isso, lá vem Lázaro, com as mãos amarradas com faixas. É o versículo que nós lemos. Com os pés amarrados com faixas e com um lenço envolto no rosto. Quem está com os pés amarrados não consegue caminhar. Quem está com as mãos amarradas não consegue trabalhar. Quem tem lenço no rosto não enxerga, não fala, não ouve. Jesus gritou Lázaro para vir para fora, mas as faixas Jesus não tirou. O versículo que nós lemos, Jesus disse: tira a faixa dele. Não foi vocês que colocaram as faixas? Então agora tirem. E tem mais: depois que tirar, deixa ele ir. Vou dizer de novo. É Jesus dizendo para alguém: tira as faixas dos pés de Lázaro, porque a partir de agora ele volta a caminhar. Tira as faixas das mãos de Lázaro, porque agora ele volta a trabalhar.
Tira o lenço do rosto de Lázaro, porque ele vai voltar a ter visão espiritual. Vou voltar a usar a boca dele em profecia. A audição dele vai estar sensível para ouvir a minha voz. É Jesus dizendo para alguém: tira as faixas de Lázaro, porque eu vim alterar o final da tua história. Enquanto a terra estava gritando é morte perpétua, além de eu mandar a morte embora, eu estou dizendo: Lázaro caminha, Lázaro trabalha, Lázaro enxerga, Lázaro fala, Lázaro ouve, Lázaro vai voltar, se movimenta. Eu vou profetizar pela última vez: Jesus está indo ao encontro do teu Lázaro. O inferno não vai deter os pés de Lázaro. A calúnia, a fofoca, a perseguição não vai paralisar as mãos de Lázaro. As decepções não vão cegar Lázaro. As frustrações não vão calar a voz de Lázaro. É Jesus dizendo: além de eu dar a ordem de vocês tirar a faixa, a outra ordem é: deixa ele ir, deixa trabalhar, deixa caminhar, deixa profetizar, deixa liderar, deixa levantar a mão para dar glória. É Jesus dizendo: deixa Lázaro. Além de Jesus devolver a vida, Jesus estava dizendo: Lázaro, sou eu que te protejo. Ninguém te amarra mais. Ninguém coloca mais lenço no seu rosto. Ninguém te impede mais de trabalhar, porque eu estou na sua história. Será que tem alguém que crê nisso aqui comigo e pode dar glória a Deus? Olá, eu sou o pastor Alex Pires, sou vice-presidente da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Volta Redonda. E nós queremos agradecer você que ficou conosco até o final desse vídeo. Certifique-se que você se inscreveu em nosso canal, para que você possa receber mais vídeos como esse para abençoar a sua vida. E também queremos fazer um agradecimento em especial a você, ofertante, contribuinte de missões, que você possa continuar nos ajudando a expandir o reino de Deus. Para esses dias, nós precisamos de patrocinadores fiéis, para que vidas venham ser salvas. E por isso nós estamos contando com você, com a sua contribuição. Venha fazer parte dessa linda obra, aonde temos alcançado vidas em várias partes do Brasil e do mundo. Venha ser um contribuinte de missões. A sua oferta fará toda a diferença e a cada dia estaremos crescendo o reino de Deus.